Eu tenho um amigo, o Wesley Almeida, que certa feita escreveu: somos um pouco a expectativa do outro. E eu entendo que essa é uma frase que atinge todo mundo em um grau a mais, em um grau a menos. Há situações em que somos demais até a expectativa do outro. E isso tem muito a ver com o tema de hoje do Luz Acesa Podcast, que é Por que temos medo de ser quem somos? E quem vai ajudar a gente a responder? Marina. Eu presente. E a gente já começa, Marina, trazendo esse ponto. É difícil, na sociedade que vivemos, ser quem somos, ou somos nós? Afinal de contas, essa dificuldade está na nossa cabeça. Nossa, que pergunta interessante. Eu vou te perguntar, olha, o que você acha? Será que eu realmente sou? Isso é tão psicóloga, né? Devolver a pergunta. O que você acha? Você acha que é difícil? Eu vou perguntar para vocês dois. Vocês acham que é difícil ser quem somos? Ou, na verdade, a gente é que sente, a gente é que acha, interpreta que é difícil porque o mundo não vai nos aceitar? O que vocês acham? Essa polariza, né? Eu vou deixar a parte coletiva para você, mas eu vou falar da perspectiva mais individual. Sim. Para mim, sim, é difícil ser quem a gente é. E eu, inclusive, só me conscientizei do quanto eu era a expectativa do outro por volta dos meus 30 anos. A minha vida, inclusive, assim, eu me lembro bem, desde que eu era criança até por volta dos 30 anos, ela era muito pautada para o corresponder. E não é que ninguém, assim, que eu me lembre de ninguém ter vindo tão francamente, abertamente, ter dito isso e aquilo outro é esperado de você. Mas como a gente já falou aqui em outros episódios, a criança capta muita coisa. Então, às vezes, não precisa ser dito. Mas, às vezes, está desenhado ali que os pais têm uma expectativa, a família tem expectativa, a sociedade, os vizinhos e tudo. E muitas vezes a gente está ali caminhando na vida e não está se dando conta de tipo assim, meu caminho está indo para onde eu quero, para onde os meus pais querem, para onde meu namorado, meu irmão, a gente está indo ali e a minha consciência sobre esse contexto veio, te falo assim de forma segura, veio com mais clareza por volta dos 30 anos. Sim. Eu tenho 36, ou seja, praticamente minha vida toda. Sim. Eu vivi muito condicionada. Então, acho assim, difícil ser quem a gente é, porque tem muitas forças que nos empurram para ser muito do que o outro quer que a gente seja. Entendi. Qual a sua opinião, Lucas? Eu partilho um pouco do pensamento de Yori também, assim. Veio um pouquinho mais cedo, mas foi por volta dos 20 e poucos anos, assim, 20, 25, 27, até 31. Então também foi bastante recente, assim, pra mim, essa perspectiva de que no final do dia ninguém se importa tanto com você quanto você mesmo, sabe? Eu acredito que eu carrego muitas expectativas de outras pessoas também, mas no final do dia sou eu por mim mesmo, É tudo entre sabe? você e Exato. Isso aí que você me lembra um meme que eu vi exatamente hoje. Eu amo seguir os memes que Celton Mello publica. E lá em um daqueles carrosséis que ele fez, tinha um bem assim, conselho de amiga para amiga. Isso já não vale para a vida adulta, né? Amiga, ninguém paga as suas contas. Aí ela responde, nem eu mesma pago às vezes. Cuide das suas coisas, não fazer o que você... Ou seja, eu e mim. Então, se eu mesma não tô ligando, eu tô lá me falando se alguém tá ligando. Bora. Porque eu tenho praticado muito essa desimportância, assim, acho que de perceber realmente isso, assim, que no final do dia ninguém se importa. Isso pra uma coisa muito banal, que às vezes é tirar uma foto em público, que você pensa assim, tô com vergonha de tirar essa foto aqui porque tem outras pessoas me olhando. Você fala assim, tipo assim, sabe, no final do dia realmente ninguém se importa. E agora a gente desvira o jogo com cada porque houve um consenso aqui de que é difícil ser quem a gente é. Então é isso, Marina. Realmente, no coletivo, saindo do universo particular meu e de Lucas.
Lusque, Lucas, são a mesma pessoa, gente. Eu tenho a impressão de que vocês dois responderam a mesma coisa e eu vou dizer o que eu entendi do que vocês responderam. E talvez a resposta de vocês seja, sim, um protótipo da resposta coletiva. Parece que o que vocês me disseram não é que é difícil ser vocês. Ser você, na verdade, é muito fácil. O difícil é lidar com a frustração que você causa no outro quando você é você mesma. O difícil é você lidar com o fato de que você vai decepcionar o outro quando você é você mesma. Porque ser você é mais fácil do que atender a expectativa do outro. É só fazer o que você quer. É só ser você, é só ser autêntica. É seguir seus impulsos, é se perceber como pessoa, como sujeito, como única, como indivíduo e deixar isso acontecer de forma espontânea. O difícil é que quando você faz isso, o outro pode não aceitar. Ou você acha que pode não aceitar. E aí você não quer frustrar o outro e não quer lidar com o fato de que quando você frustra o outro lhe olha meio atravessado e você não quer receber o olhar atravessado do outro. Pois é, mas aí é que eu volto para a questão de que é difícil pela seguinte, eu falei que desde a infância eu vivi assim, né? E hoje eu sou mãe de uma criança de 9 anos, está nesta fase. E eu, enquanto mãe, me pego muitas vezes no impasse de que, assim, até onde eu estou educando e direcionando meu filho de forma legal, positiva, e até onde eu estou reprimindo quem ele é. Sim. Sabe? Até onde está o limite de cada coisa, não é? Porque, assim, para uma criança importa muito o que o pai quer. Sim. Não só porque o pai é ali uma autoridade, digamos assim, né? Uma referência na vida da criança, mas porque a própria criança, ela tem um impulso de agradar, de ser aprovada por um pai e por uma mãe. Perfeito. E aí uma criança que muitas vezes veio da ideia, assim, diversas pessoas têm esse cenário de seguir aqui, corresponder, e eu não estou na coisa básica, assim, do educado, sobrevivência, do que é saudável, mas, assim, do atender mesmo a expectativa. Eu tenho uma expectativa sobre o meu filho, digamos, e estou conduzindo ele para atender essa minha expectativa. E aí, é uma criança dessa que está se desenvolvendo, como é que se torna leve e fácil para ela ser quem ela é? Sua resposta, na verdade, ampliou aqui, né, o horizonte, porque agora a gente vai pensar no como se torna fácil para uma criança ser quem é. Porém, a sua resposta tem tudo a ver com o que eu ia dar continuidade na minha colocação. Por favor. Que é isso mesmo. Eu estava dizendo que o difícil, na verdade, não é ser quem eu sou. O difícil é lidar com a decepção que eu causo no outro quando eu sou quem eu sou. Mas aí tem um outro ponto. Eu nem sei quem eu sou. Sim. Porque desde criança, né, eu tô tomando aquilo que você mesma disse, e eu concordo, é isso mesmo. Desde criança, nós somos modelados para atender a expectativa, a necessidade, ao desejo do outro. Agora, por quê? Vamos pensar no porquê disso, né? Isso é bem evolutivo mesmo, é bem... Vamos lá, a espécie humana não tem muitas características especiais para se manter viva ao longo dos milhares de anos que a gente está vivo. O polegar opositor não garante tudo, não. Nós não temos garras muito... Inclusive as minhas unhas estão lascando pra caramba. Se eu dependesse de garras aqui, eu estaria muito mal. Nós não temos presas muito boas, nós não voamos, nós não temos força absurda, nós não corremos como um guepardo, nós não... Sabe? Nós temos... Na verdade, nós somos um animal, assim, com menos atributos. Moramos na casa dos pais até adultos, muitas vezes. Então, como é que o ser humano conseguiu sobreviver, né? Ao longo da evolução das espécies aí, tantas foram extintas e a gente conseguiu. Uma das coisas que faz com que o ser humano tenha conseguido é a capacidade de viver em comunidade, é a capacidade de cooperação. Sim. Nós cooperamos muito um com o outro. Tudo que nós evoluímos, inclusive, enquanto ciência, enquanto sociedade, enquanto tecnologia, e, enfim, de vários aspectos, para não dizer todos os aspectos da nossa evolução, tem a ver com a contribuição de um ser humano para o outro, a cooperação. E desde muito cedo, pertencer ao grupo e ser muito bem aceito por ele era sinônimo de sobrevivência.
garantia de sobrevivência. Eu preciso ser aceito, eu preciso me sentir pertencente, porque pertencer a esse grupo garante a minha sobrevivência. Foi assim desde o início, evolutivamente falando. E muitas vezes o pertencimento vem da aprovação, né? Lógico. Exatamente. Na grande maioria das Sim, vezes. a gente tem a sensação de pertencer justamente quando a gente se sente aceito, aprovado, né? Quando todos estão de acordo e felizes que eu esteja aqui, então eu sei que se der ruim pra mim, todo mundo vai me ajudar. Ou pelo menos a maioria, né? Ou pelo menos a maioria. Exato. Então, evolutivamente, né, a gente estabeleceu para nós essa ideia de que pertencer é questão de sobrevivência. Então, a gente, agora pegando esse pertencer aí, eu vou trazer justamente para o que você trouxe, né, da aprovação. Hoje, milhares de anos depois, o ser humano já está muito bem equipado para sobreviver aqui na Terra e para manter a espécie e tal. Ainda assim, nosso cérebro entende que a gente precisa agradar. Desde criancinha, a gente cria um vínculo, muito pequenininho, né? A gente cria um vínculo com nossos cuidadores e a gente precisa sentir, para que nós tenhamos segurança de sobrevivência ali, quando estamos criando o vínculo, a gente precisa sentir que aquele cuidador nos quer, nos ama a ponto de suprir nossas necessidades, para que então a gente sobreviva. E aí logo muito cedo a gente começa a tentar identificar, desde 1 ano, 2 e assim por diante, a gente tenta identificar o que eu tenho que fazer para ser apreciado pelo meu cuidador e para que ele me dê tudo o que eu quero. O que eu preciso fazer para que ele me olhe, me dê atenção, me queira bem, para que ele me ame. E se ele me ama, ele vai me dar comida, colo, vai me socorrer se eu cair, enfim, sobrevivência. Né? E isso está tudo ali sendo processado de forma inconsciente, né? Porque nessa idade, 1 ano, 2 anos de idade, 3 e daí por diante, a gente não tem muita noção, só vai vivendo. Então, a gente vai tentando se adequar, né? Socialmente, a gente vai... muito do que nós temos como formação é recebido de forma social. Tem uma parte que a gente traz na genética, sim, mas tem muita coisa que é o social ali, né? Então eu vou me adequando socialmente para ser aceita pelo outro, para ser querida pelo outro, porque além da necessidade de afeto que a gente tem mesmo, de vinculação afetiva e tudo mais, nós precisamos disso, a gente também vincula a isso o fato de que se essa pessoa, vou colocar uma mãe, se essa mãe me ama e tá super feliz comigo e ela tá contente, sorrindo para mim, ela vai me dar tudo que eu pedi a ela, né? E aí começa a nossa roda da aprovação. Desde muito pequeno a gente segue nisso e a gente faz isso de forma inconsciente, como você falou, e às vezes a gente faz isso de forma inconsciente pro resto da vida. Muitas vezes a gente não faz o que você fez aos 30 anos de se dar conta de que, peraí, tudo que eu tô fazendo parece que é para ganhar a aprovação do outro, como eu fazia quando eu era pequenininho com a minha mãe. Então a gente tem que chegar a um ponto da vida em que a gente precisa perceber, isso que eu faço, isso que eu sou eu de verdade, ou eu tô fazendo isso para ganhar a aprovação do outro? Aí é que entra o medo. A gente tem medo de ser quem a gente é, ou às vezes a gente tem medo de dizer quem a gente é. Às vezes a gente até sabe, eu sei quem eu sou, mas eu tenho medo de lhe dizer quem sou, porque isso é tudo que eu tenho e você pode não gostar. Se você não gostar, eu tô em maus lençóis. Eu tô sozinho. Só, né? Exatamente, é o medo de estar só. E tem muito a ver com essa questão evolutiva de eu pertenço ao grupo, isso garante minha sobrevivência. E o grupo pode ser qualquer grupo, pode ser família, pode ser qualquer grupo ao qual você pertence, sua tribo, né? Desculpa, você falou no senso de comunidade, e aí eu tava pensando aqui justamente nisso, assim, de como esse senso de comunidade, ele gera identidade. Sim. Acaba virando a sua bandeira também, né? E quando tudo está certo de alguma maneira, não sei se é certa a palavra, mas quando tudo está comum, de certa maneira, você não precisa fazer essa reflexão. Exatamente. Então, acho que... É confortável. É confortável, você tá na sua zona de conforto ali. Então, essa reflexão de... será que eu sou quem eu sou? Você não vai ter essa reflexão porque tudo que você fez até agora lhe trouxe benefícios de alguma maneira. Então, pra você tá tudo bem. Então, trouxe um bom resultado. Agora, por exemplo, eu, enquanto um homem gay, que tive que... não sei nem como colocar, mas assim, eu tive que revisitar alguns momentos assim de me perguntar, será que isso daqui sou eu mesmo? Ou se isso veio
porque eu tive que abrir mão de coisas que eu queria antes e não pude por medo de ser quem eu era, sabe? Então é um outro caminho que eu acabo tomando ali pra chegar nesse lugar de falar, peraí, será que eu sou quem eu sou mesmo? Será que eu sou quem eu gostaria de ser? Ou eu tive que passar por outros caminhos pra chegar aqui e poder me questionar hoje se eu tô sendo absolutamente eu, sabe? Sim. É muito diferente esse caminho. Sim. Você via, Marina, falando dessa questão do contexto, né? As referências, o que está aqui no nosso inconsciente relacionado à sobrevivência, como isso vai moldando o nosso comportamento nesse sentido de corresponder. Lucas trouxe esse ponto do incômodo. Eu trouxe também, né? Por volta dos 30, houve todo um contexto que me fez, que colocou luz na questão, né? Que fez eu enxergar o cenário e questionar certas coisas. E normalmente, eu imagino que para muita gente acontece esse startar a partir de algum incômodo. Ele está ali numa zona que não está tão confortável. Mas no contexto assim geral, para além dessa situação e desse instinto de sobrevivência que vem moldando. Sim. Mesmo a pessoa que às vezes está no contexto de conforto, ela está se sentindo pertencente aos indícios ali, ou chega uma fase em que as coisas começam a se desenhar de que tipo não é legal. Quando é que esse instinto de sobrevivência, mesmo me colocando ali numa situação confortável de estar correspondendo aos outros e fazendo parte, ele começa, digamos assim, desmoronar, ser nocivo, sai do que é natural. Ah, sim, claro. Nesse sentido do corresponder, não é? Porque eu posso fui direcionada, estou ali no meu meio, na minha escola, no meu trabalho, está tudo certo, mas não está saudável mesmo que eu não esteja enxergando. Quais são as questões que estão aí em jogo? Agora você colocou um complicador aí na equação, quando você colocou assim, mesmo que eu não esteja enxergando, né? Porque eu ia colocar que existem situações como a sua, Lucas, que são mais intensas, né, que requerem um posicionamento muito mais firme, às vezes uma mudança de polo assim, muito importante. Mas existem outras em que não precisa de algo tão grandioso, mas que no cotidiano a pessoa percebe, por exemplo, que ela não consegue dizer não quando ela quer dizer não. Ou seja, ela não consegue ser ela mesma. Ela não está gostando de uma situação, mas ela não consegue se colocar. Ela não consegue colocar os sentimentos dela, ela não consegue tomar os caminhos que ela quer tomar. Ela toma o que o outro quis. Às vezes ela não consegue escolher a comida que ela quer comer. Ela aceita a que a pessoa que está com ela escolheu. Quando na verdade ela nem gosta tanto, mas ela vai. Sabe? Aí, nesse caso, a pessoa percebe que ela não está sendo ela, né, em alguma medida. Aí, por isso que eu falei, você colocou um complicador, porque se a pessoa não percebe... Porque você, como você falou, você startou por volta dos 30, tem gente que não starta. E, de fato, assim, eu tenho um exemplo, é uma leitura que eu faço. Eu não sei se a realidade é de fato essa, porque é a realidade de uma outra pessoa, né? Eu faço uma leitura de fora. Mas essa pessoa é hoje uma idosa de em torno ali, por volta dos 90 anos. Sim. E ela é uma idosa, assim, muito, pelo menos a termo de oratória, sexualmente liberta. Sim. Ela sexualiza muito as conversas e brinca e tal, e a família leva até com humor, mas em alguns certos pontos tenta até dar uma controlada, porque se a pessoa é de fora constrange tudo. Mas olha o histórico dessa pessoa. Ela é uma pessoa que sequer casou e teve filhos. Me parece que poucos namoros também. Então a leitura que eu faço é de que ao longo da vida ela reprimiu muito, reprimiu ou foi reprimida muito, não sei direito o contexto. E agora, assim, já que por uma questão de funcionamento, cerebral, seja coisa, ela se libertou também no polo bem extremo da coisa, né? Então, assim, pegando isso como referência, porque eu entendo, e eu vejo nos casos, que tem pessoas que chegam mesmo ali ao completa o ciclo de vida sem conseguir ser. E eu acho que tem gente que fecha mesmo o ciclo de vida, muitas vezes até sem se conscientizar que não foi quem ela realmente era, né?
que ela se trancou ali em diversas jaulas. E... Faz todo sentido. Eu me lembro de ter atendido um rapaz certa feita que eu precisei fazer uma atividade. Não era bem um rapazinho, não. Era um homem de meia idade, casado já há alguns anos e, se eu não me engano, tinha algum filho. Eu precisei fazer um exercício assim com ele para que ele identificasse do que ele gostava. Ele não sabia de que comida ele gostava naquela época, naquela altura da vida ainda. E ele não se dava conta. Quando eu fui conversando com ele, na conversa comigo, é que ele foi se dando conta de que realmente é verdade. Eu não sei. Eu nunca parei para ver. Porque toda vez eu sempre vou com o que pessoas, né? Ele foi colocando fulano, ciclano, querem. Então eu não sei. E ele não tinha se dado conta ainda de que ele não sabia quem ele era. Então, se eu não sei quem eu sou, qualquer coisa serve. Né? Então existe isso sim, da pessoa não se dá conta, ela não sabe quem ela é, qualquer coisa serve. Porém, pelo que eu tenho visto, pelo menos na minha experiência, a maioria das pessoas tem um certo incômodo, uma certa sensação de que eu não sou tão eu como eu queria. Poxa, em alguma fase ali vai rolar um desconforto. Em algum né? momento a pessoa vai perceber que, toda hora eu faço uma coisa que eu não queria ter feito. Eu fico chateada, porque eu não queria ter feito esse favor, mas eu fiz. Eu não queria ir àquela festa, mas eu fui. Eu não queria ter me vestido dessa forma, queria ter vestido de outro jeito, mas não pude. A pessoa sente que, tem uma coisa, tem um incômodo ali. E tem tipo assim, por exemplo, uma pessoa me pediu uma coisa emprestada e nunca me devolveu. E eu não tenho coragem de dizer a ela, por que você não tem coragem? Porque eu não quero que ela fique chateada. Mas a pessoa mesma está chateada com aquilo ali. Ela não está sendo ela mesma, ela não está sendo honesta, ela não está sendo congruente. O que é congruência? É eu mostrar aqui do lado de fora aquilo que eu estou sentindo aqui do lado de dentro. Não de forma desmedida, não de forma grosseira, não de forma... Não no tal do sincericídio, sabe? Que eu digo tudo que eu quero, não importa. Não é sem modos, porque vivemos em sociedade. E se vivemos em sociedade, precisamos de modos para lidar com os outros. Mas precisamos aprender o jeito de dizermos quem somos, o que queremos. Porém, primeiro precisamos saber o quê. Aí é um convite, eu quero convidar você a olhar para si mesmo e perguntar. Vamos lá, umas perguntas. Tudo que eu faço porque eu quero e gosto ou porque meus pais me ensinaram? Meus medos. Pensa aí nos seus medos. Quais são os seus medos? Esses medos são meus ou são medos da minha mãe? Minha mãe é que tinha medo disso. Meu pai é que tinha medo disso. Meu marido, minha mulher é que tem medo disso. Eu tenho medo disso realmente ou eu não faço porque alguém me disse que é para ter medo? Sabe? Então, começa a fazer umas perguntas assim. Tô fazendo uma provocação aqui, sabe? E, ok, a partir do momento que você identifica, se você já identificou ou se passar a identificar, vou falar agora com aqueles que já identificaram que não estão conseguindo ser quem realmente são. Vocês que já identificaram, vocês estão com medo de quê? Por que vocês não querem se expor? Né? Porque a pergunta chave desse nosso episódio é: por que eu tenho medo de dizer quem sou, de ser quem sou? O medo é de quê? De que o outro não te aceite? Aí é onde a psicologia pode ajudar nisso, né? O autoconhecimento, na verdade, pode ajudar. Eu tenho medo do quê, exatamente? E para cada situação, gente, é um medo diferente. Para cada situação, realmente, é um medo diferente. Eu tenho, assim, de um exemplo simples, que eu acho que soa até como besteira, mas que é marcante. Eu, por exemplo, assim... Eu tenho o que muitas vezes as pessoas apontam como personalidade forte, né? Desde criança eu tinha gosto ali marcado. Mas, por exemplo, na própria vestimenta, eu não tenho uma origem de família com grandes rendas, uma família com pouca renda mesmo e tal. E ao longo da minha vida, por exemplo, sempre foi desconfortável para mim não me vestir exatamente como eu gostaria. E não tem a ver com marcas, nem com nada, tem a ver com estilo. Sim. Era o que eu me identificava enquanto estilo. E eu lembro que, certa feita, eu
morar de um tempo com a tia, que eu adoro, por sinal, mas que a gente tinha esse conflito, porque ela queria me vestir muito ao modo dela, e para mim era muito sofrido. Aí hoje eu já no contexto com Jonas, um dos pontos aí que eu tenho, Jonas tem muito característico isso também, assim, para quem acredita em astrologia, libriano. O libriano gosta da questão, ele se importa com a questão visual, estética, é uma das características. E coincidência ou não, Jonas desde menorzinho, ele tem 9, ele gostava de escolher, ele não era, desde que ele foi tomando uma consciência, assim, ele não era só de aceitar, eu gosto dessa cor. Aí eu, por ter vivido isso na pele, consigo dar uma liberdade para ele, valorizo o gosto dele na vida dele. Consigo. Aí, e esse é um ponto, assim, que me causou sofrimento e que, muito ao longo da vida, e que era uma das coisas, assim, que me gerava desconforto e que, com o passar, eu fui conseguindo ajustar mais para o que eu gosto, para o que eu quero. Mas aí tem uma outra situação que foi muito mais marcante nisso, que foi a decisão de separação, isso já dentro de um casamento, assim, que tipo o que Luz que trouxe, é uma situação muito mais forte e que representou uma necessidade de uma força e, sei lá, um remexer de sentimentos muito grande para lidar com, como é que diz, arcar com a minha escolha. Porque foram muitas rupturas, não foi uma ruptura de casal, foi uma ruptura de famílias, assim, sabe? Eu, em parte, rompi com a minha própria família nessa escolha. Parte das pessoas da minha família, de amizades, assim, rompem, e muita gente vive isso, não é? E é difícil, por isso que eu digo às vezes, assim, é difícil ser quem a gente é, por conta disso, porque não é que... Eu acho que é o pôr na balança, assim, nesse momento eu me escolhi e eu entendo que foi uma decisão acertada, porém vem as consequências e a não aprovação muitas vezes importa. A não aprovação de uma mãe, mesmo na vida adulta, ela acerta a gente em cheio, né? De família, de pessoas que a gente gosta, de amigos, então, assim... É difícil pra caramba. Há muitos contextos que são difíceis pra caramba, não é? É porque é muito desconfortável lidar com a reprovação do outro. A gente quer ser aprovado. Eu gostei quando o Ori falou assim, eu tive que arcar com as minhas escolhas, Exatamente, Lucas. Que é isso. É isso. Assumir, a ideia é essa, né? Assumir o BO mesmo, assim, né? Em Você síntese, falar, é isso. O que eu quero, eu vou ter que assumir isso aqui, independente de qualquer coisa. Aí eu vou pegar isso que o Lucas falou e trazer para uma pergunta que você fez logo no início, a respeito da criança, né? Você falou assim, até que ponto eu tô reprimindo meu filho, até que ponto eu tô educando, né? Então, ok, vamos pensar que temos crianças sob nosso cuidado e a gente vai educá-los. Porém, a gente precisa dar espaço para que essa criança mostre quem ela é. E aquilo que ela traz dela mesma, como gostos e o jeito de ser, a gente vai dando os contornos da civilização, digamos aqui, assim, né? A gente vai ensinando de que, você quer falar isso? Então, qual é o jeito de falar isso? Tem uma coisa nesse universo das roupas que eu faço que eu acho que se encaixa nisso, que é, por exemplo, Jonas no dia a dia, nas coisas que não tem, assim, qualquer significado, ele tem essa liberdade, ele vai lá no guarda-roupa, pega a roupa dele e tal. Mas por exemplo, eu volto e meia converso, a gente vai para algum ambiente que tem uma demanda de determinado vestimenta. Aí o que é que eu faço? Para não chegar lá e dizer, você vai com essa, eu vou dar uma olhada, pego umas 3, 4 opções e vou dizer, olha mãe, essa coisa tem mais ou menos, entre essas aqui, qual você quer? Porque assim, eu acho que desperta na cabeça dele a ideia de que eu estou escolhendo, mas ele está escolhendo dentro do que funciona para mim, né? E tipo assim, às vezes dá sim para criança ir para aniversário com a meia de um ao pé do outro e colorido, mas há de fato assim, situações em que essa vestimenta, para satisfazer a vontade da criança, vai gerar uma situação que talvez fique pesada e que não vale a pena nesse momento só abrir para a vontade da criança, né? Então faz parte do educar a criança para o convívio social também. Mas aí você vai fomentar ali a expressão da criança. Deixa ela expressar, deixa ela dizer. É igual, por exemplo, as pessoas reprimem muitas vezes os sentimentos da criança. Raiva. A criança não pode expressar raiva. A criança pode expressar raiva. A questão é, qual é o jeito de expressar?
Você vai expressar quebrando tudo? Não, desse jeito não pode. Você vai expressar batendo nas pessoas? Também não pode. Então, existem formas de expressar a raiva. Aí você deixa a criança, se você está com raiva, tudo bem, eu entendo. Você tem direito de estar com raiva. Não é aquela coisa de calha a boca, você não pode agir assim, não pode ficar com raiva. Vai lá e dê um beijo no seu amiguinho. Não, a criança está com raiva agora. E aí a pessoa pode, aí ela entende que ela pode ser ela mesma. A criança precisa entender que, independentemente de qual seja a opinião dela sobre roupas, por exemplo, a mamãe dela vai continuar amando. A mamãe dela vai aprová-la por quem ela é, independentemente dos gostos, dos posicionamentos e tal. E isso vai ajudar essa criança a entender que ela pode ser ela. Isso acontece mais e isso fica mais marcado, melhor dizendo. Isso fica mais marcado no período da adolescência, que é o período de diferenciação de personalidade. E eu já ia até entrar, ia dizer assim, ia dizer com cuidado que nesse contexto da infância dentro de casa é até mais fácil, porque uma mãe falando que é mais fácil, né? Não é tão assim lidar. Mas aí chega a adolescência, Isso. a vida adulta, e com um ponto que a gente ainda não entrou, mas que eu imagino que, eu entendo que agrave muito essa questão do medo de ser quem eu sou, que é o universo da internet, das redes sociais, né? Toda essa complexidade para o adolescente de ser aceito nas tribos de adolescente diversa, o ser quem ele é, junto com o universo de, para além das pessoas do meu convívio, as pessoas que estão no meu mundo virtual, que muitas vezes são bem além das que eu convivo. Sim. E aí esse desespero de atender, Agradar. de corresponder, de agradar, como é que a gente entra nesse universo? O adolescente, vou pensar primeiro no adolescente, né? O adolescente não tem nem condição de fazer esse tipo de gerenciamento, neurologicamente falando, sabe? É muito puxado para ele. Um adolescente precisa de um adulto balizador para ele conseguir entender que ele não precisa caber em todas as molduras que estabeleceram, ele tem que caber, se encaixar em cada moldura ali. Ele precisa de um adulto realmente que diga, filho não precisa. E que não precisa ser os pais, pode ser qualquer outro adulto, né? Que tenha condição de fazê-lo. O adolescente está no período de diferenciação de personalidade, é um período em que ele vai, durante a infância, é muito fácil para ele imitar os pais, imita. O pai faz isso, faz aquilo, inclusive eles são esponjinhas, eles veem e imitam, veem e reproduzem, e isso é bom para eles, né? Isso vai fazê-los amadurecer, desenvolver. Na adolescência entra uma outra fase que eu preciso me diferenciar, aí é onde dizem que são rebeldes, que querem usar as roupas totalmente diferentes do que os pais querem e gostam, e que os pais usam e tal, porque eles precisam afirmar a própria personalidade e saber quem eles são, o que eu sou, e pro mundo, pros pais e pro mundo. Eles precisam fazer, isso é saudável. Tá? Isso é saudável, isso é necessário, eles precisam passar por isso mesmo, isso faz parte da formação da personalidade. Só que aí é justamente nesse momento em que eles têm mais medo de serem reprovados. Eles não têm ainda muita firmeza para dizer, eu gosto disso. Aí por isso vão para as tribos. Porque todo mundo na minha tribo veste preto. Eu gosto de preto. E quando eu tô perto dos meus amigos que vestem preto, então eu sou bem aceito. E eu tenho força. A força do grupo para eu usar preto. Se eu chegar num lugar onde só vestem rosa, eu já fico achando estranho. Uma forma de eu dizer que eu sou muito seguro com o meu preto é dizer que o rosa é feio e que o preto é que é bonito. Aí eu começo a depreciar o outro para fortalecer o meu lado, né? Para afirmar o meu lado aqui e tal. Mas essa situação da comparação que existe nas redes sociais, os adolescentes deveriam ser protegidos disso, essa que é a verdade. Mas vamos falar de adultos. Nós adultos também estamos expostos a isso. Nós bem vulneráveis, né? Exatamente. Bem mais do que deveríamos. Nós estamos expostos, nós estamos vulneráveis e escondemos a vulnerabilidade. Tentamos muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes a gente não quer mostrar. Você tocou num ponto bem interessante de vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade é justamente a sensação de estar exposto. E quando eu estou exposto, eu posso ser atacado. Então, quando eu me sinto muito exposto ao outro, parece que a relação fica perigosa. Então eu tento me proteger. Por isso que eu falei que a gente tenta esconder a vulnerabilidade. E tem muito a ver com esse tema de eu não quero dizer quem eu sou, porque daí eu fico exposto, daí eu fico vulnerável, daí você tem acesso a mim. E aí eu prefiro me fechar. Na rede social, a gente usa máscaras.
Uhum. A gente usa máscaras sociais. A gente já usa máscaras sociais no convívio, no dia a dia, mesmo antes do advento das redes sociais. A gente já usava, né? Só que nas redes sociais isso fica mais exacerbado ainda. E essa máscara tem 1 quilo a mais de maquiagem e de tinta e de tudo para esconder muito mais quem eu sou e mostrar só o que os outros querem, só o que é aceito pelo outro. Eu não vou Filtros, mostrar. recortes, né? Eu não mostro. Distorções. Exato. Eu não mostro quem eu sou de verdade, porque aquilo que eu sou de verdade pode não agradar o outro e eu não quero desagradar. Então, na rede social, a gente tem um nível de comparação assim exponencialmente maior do que o que era quando não havia ainda essas redes, né? Porque quando éramos só sem internet, a gente tinha comparação na escola, por exemplo, a gente se comparava com a vizinha, a gente se comparava com a prima e só. Hoje não, hoje a gente se compara com a torcida do Bahia e do Vitória inteiro, né? A gente se compara com o mundo, tá todo mundo na rede social, a gente se compara com as gringas, a gente se compara com todo mundo. Então, e na comparação existe uma tendência enorme da gente se julgar menor. E é doido esse universo também, porque por mais que a gente saiba que a vida real não é aquilo ali, ou não é só aquilo da forma, mas é o que a gente está vendo. E o que a gente está vendo se comunica assim, de forma tão forte, porque eu acho que o paradoxo entra nesse comparar e no se sentir vulnerável, que estou diante do recorte da vida de Lusky, que está ali no Instagram, bem posta, editada, e ele com bom gosto estético que ele tem, inclusive. Eu não chego perto, eu não consigo fazer meu Instagram. Aí estou diante da minha realidade nua e crua, porque ela está na minha pele, no meu corpo e tudo, né? Aí olha o patamar, ou a comparação que a gente faz da minha vida que está aqui em mim, de tudo a tudo, com todos os seus problemas, defeitos, e o que eu estou acessando a fotografia editada. Bonita, e a cabeça começa a entrar em curto-circuito, né? Você falou uma coisa interessante, você falou assim, por mais que a gente saiba que aquilo ali não é a realidade total dele, é só um recorte pequenininho e muito bem editado, a gente se afeta. Se afeta. E é isso que é maluco. Mas assim, não é tão maluco, sabe? É igual quando a gente vê novela e chora. Sim. É tudo mentira. Ficção, mas a gente está envolvida. É igual quando a gente está assistindo filme de terror e toma susto. É tudo mentira. A gente sabe que é mentira. A gente às vezes assiste até o making off daquilo ali. Só que o nosso cérebro não entende muito bem a diferença entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Já existem experimentos assim, você fecha os olhos e imagina bem profundamente um limão. Se você imaginar de verdade, você começa a salivar. Você falou, eu adoro limão. O que tem a ver? Por que o meu cérebro dá uma ordem para as minhas glândulas salivares liberarem a saliva como se eu fosse fazer digestão de um limão que nem existe? Eu comecei, viu? Eu sei. Você foi no ponto fraco, porque desde criança eu adoro limão. Veja só. Eu fugia de casa pra chupar limão com sal na casa do vizinho, escondido da minha mãe. Nossa, aí eu sabia. Agora eu salivei. Então, veja, nosso cérebro não faz muito essa diferenciação, né, do que é real, do que é imaginário. Então a gente fica ali se expondo a uma enxurrada de recortes bem editados da vida dos outros, por mais que a gente se lembre em algum momento, tipo, isso aqui foi porque ela virou assim pra ficar bonita nesse ângulo, isso aqui foi porque botou o filtro X. Não importa, ficou bonito e eu não tô desse jeito, eu me olho no espelho e tá diferente disso. O cérebro não sabe muito bem diferenciar. A gente brinca com fogo, na verdade, né? Porque a gente tá brincando com uma coisa que a gente sabe que não dá conta dessa coisa. Não, mas eu sei que é mentira. É igual assistir um filme de terror e dizer, eu não vou tomar susto não, eu sei que é tudo mentira. Vai tomar susto. Em algum momento vai tomar susto. E olhe lá se não sonhar com aquela cena. Sim. Mesmo sabendo que é tudo mentira. Então a gente brinca com fogo, né, nesse aspecto. Mas aí tem um ponto da vulnerabilidade que eu gostaria de colocar, que tem uma pesquisadora chamada Brené Brown, que é muito boa, e ela fez um estudo a respeito de vulnerabilidade, e ela diz que a vulnerabilidade é a coisa mais comum que existe entre os seres humanos, e é a coisa que mais cria conexão entre nós. O que isso quer dizer? Que toda vez que eu te mostro a minha vulnerabilidade, eu me conecto com você num nível que eu não me conectaria se eu só te mostrasse minha máscara social. Sim. E de modo geral, quando a gente tem coragem de expor quem a gente é de verdade, o outro também se desarma
e também tem coragem de se expor. E ali acontece uma relação de significado, uma relação de profundidade e uma relação em que a gente tem realmente uma sensação de contentamento. Ai, cara, isso me lembrou um recortezinho, vamos falar em recorte, falar em fantasia, de Gênio Indomável. Não sei se vocês já assistiram, Eu nunca é um vi. filme Não. excelente. E tem o professor da universidade, que fala com o protagonista, que é o Gênio Indomável, ele perdeu a mulher e ele vive meio deprimido por conta disso, assim, perdeu um pouco do brilho da vida dele. Aí, em uma conversa íntima com esse rapaz, que era um gênio, ele era o zelador lá da faculdade e tal, da universidade, e ele é meio que descoberto porque ele consegue resolver uma equação que os alunos e tal não conseguiam. E aí, numa troca entre eles dois, ele vai se abrir sobre a relação dele com a mulher que perdeu. Sim. E aí, quando ele fala de memória, que eu mais sinto saudade, ele fala uma coisa dela, tipo assim, de acordar à noite e vê-la dormindo de boca aberta. E, sabe, detalhes assim que seriam meio o defeito humano, né? A exposição, a vulnerabilidade. Mas justamente porque foi nessa vulnerabilidade que a conexão dele se aprofundou. E assim, foi tão linda a forma como ele descreveu. Ele falou disso e falou de outras coisas, tipo, sei lá, ela dançar meio sem coordenação. Sim. Ele falou alguma coisa nesse sentido e é realmente. Sim. Quando a gente tem acesso até às imperfeições do outro, a Brené Brown tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que é muito bom. E eu recomendo, inclusive. Recomendo muito, viu? Nesse tempo de filtros aí, ter coragem para ser imperfeito realmente é um negócio muito importante, né? Requer coragem. Requer coragem, com certeza, requer coragem. Mostrar as imperfeições, ser de verdade, ser quem a gente é de verdade. Identificar... Porque coragem é isso, né? Lidar com medo. A gente tem medo de ser quem a gente é. Então, exato. Ser quem a gente é ser humano, é ser imperfeito. É ser imperfeito. E requer coragem. Requer coragem, exato. Então, eu posso... Aí a gente banca, a gente arca com as consequências disso. Eu vou expor? Vou. Ok, existe um medo de ser vulnerável, de ficar vulnerável, de se expor, de ser imperfeito? Existe. O que a gente pode sugerir? Se você quiser, né? Se a pessoa disser, existe um medo, mas eu quero ser eu de verdade, já chega dessa farsa, já chega de não ser eu, já chega de viver uma mentira, eu fico fingindo que sou tal coisa e não sou, eu nem gosto dos lugares que eu frequento, sabe? Então, se a pessoa está cansada disso, tenta se expor em lugares mais seguros, não para todo mundo, nem precisa, sabe? Acha pessoas em quem você pode confiar e se exponha ali devagar, com calma. Na psicologia a gente tem uma técnica chamada exposição gradativa, que é quando a gente tem um trauma, um medo, uma fobia de alguma coisa, a gente se expõe bem devagarinho e de forma calculada para que essa fobia vá cedendo, né? Então a gente faz uma exposição gradativa. Sabe uma outra coisa que é muito vista? Quando a pessoa não tem coragem de expor os sentimentos. E a gente vê muito isso em relação afetiva, homem e mulher, né, casal. Porque é aquela coisa de, se eu expuser e essa outra pessoa souber que eu tô tão apaixonada, aí eu tô vulnerável. Exatamente. Aí eu tô exposta. Né? Então, eu acho que a ideia que fica é essa mesmo, assim, é coragem para ser quem a gente é. Isso, pra gente conseguir se expor e ser vulnerável. Isso é que a gente é, não necessariamente para o mundo, para o outro de vez, mas especialmente para a gente. Eu acho que dá para começar por aí, né? Isso. Pelo menos para a gente, e gradativamente a gente vai sendo nos espaços que a gente precisa. Exato. E a última coisa que eu posso colocar é, para que eu tenha coragem de ser quem eu sou, eu preciso me aceitar. Então eu vou deixar essa palavrinha aqui, autoaceitação. Eu preciso aceitar quem eu sou, então eu vou ter mais coragem de ser quem eu sou. E assim a gente fecha o Luz Acesa Podcast de hoje. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente.